Eu posso até ter perdido a data original, mas eu não perdi a semana para falar sobre isso. Em 10 de novembro de 1983, Bill Gates apresentou ao mundo o projeto Windows, uma proposta de sistema operacional com ambiente visual que tinha como objetivo melhorar a experiência de uso do MS-DOS, com gráficos e introduzindo a ideia de área de trabalho composto por janelas. E guarde bem este termo, apresentou. A apresentação de algo não quer dizer o lançamento de alguma coisa. Isso marcou um ponto de inflexão no mundo da tecnologia de consumo e no mundo da informática, porque essa primeira ideia do Windows resultou em um sistema operacional que hoje domina aproximadamente 70% do mercado de sistemas operacionais de desktops e computadores. E o Windows 1.0 se tornou um ícone na história da informática. Nesse vídeo de pouco mais de 10 minutos, eu quero resumir essa história para você, não apenas mostrando como que o Windows chegou ao mundo, mas respondendo uma pergunta que também é bem importante. Quando o Bill Gates se tocou que tinha que apresentar o Windows, senão a Microsoft iria ficar para trás? Bom, temos que começar essa história do começo sem redundância. Tudo era muito diferente em 1983. O mundo era mais simples, a gente tinha os sistemas operacionais através de linhas de comando, mas naquela época, algumas empresas começavam a flertar com essa ideia de interface de usuário visual. Até meados da década de 80, a Microsoft licenciava o MS-DOS, que era o seu sistema operacional baseado em linhas de comando, criando uma barreira para os usuários novos, porque linhas de comando não é algo tão acessível assim, e você bem sabe disso. Eu, como sou mais veterano do mundo da informática, eu aprendi a usar o computador com os sistemas BASIC e com o MS-DOS. Eu não tinha outra alternativa a não ser aprender a gerenciar aquele equipamento através das linhas de comando. E isso não foi difícil para mim, até mesmo porque era a única alternativa que eu tinha. Mas eu reconheço que para outras pessoas, até mesmo naquela época, era bem difícil memorizar esses comandos e compreender como eles funcionavam na prática. A interface era primitiva, nem exibia cores direito, mas o MS-DOS era robusto e funcional. E isso era o que mais interessava para a gente na época. Ele já rodava programas que eram considerados essenciais para o nosso tempo, como o Lotus 123, o DBase 3 Plus e o AutoCAD. Aliás, você sabia que o AutoCAD rodava no MS-DOS naquela época? E você pensando que esse programa de gráficos já era uma obra no tempo presente? Não, já funcionava na década de 80 e era muito bom desde aquele tempo. Só que aí veio a VisiCorp, que na Comdex de 1982 apresentou a primeira interface visual de usuário. E foi aí que o sinal amarelo ligou para o Bill Gates. A Microsoft entrou em estado de alerta e viu a real necessidade de evoluir o seu sistema operacional além das linhas de comando para que ele se tornasse mais acessível para o grande público e com um potencial de comercialização ainda maior. Até porque a Microsoft já construía o seu monopólio de computadores, fechando acordos com IBM e com outros fabricantes para que esses computadores dessas marcas já recebessem o seu sistema operacional, antes conhecido como MS-DOS. Então, o primeiro passo para que o Windows 1.0 chegasse ao mundo foi o lançamento do Interface Manager, que nada mais é do que uma extensão do MS-DOS que já apresentava elementos visuais para uma melhor interação com o usuário e maior acessibilidade para o grande público. Para consolidar a sua alternativa, a Microsoft fechou parcerias com fabricantes de computadores compatíveis com o sistema IBM PC para colocar o Interface Manager já nesses equipamentos. E eu me lembro muito bem que alguns computadores das antigas já recebiam o MS-DOS com esse gerenciamento, essa interface de gerenciamento que a Microsoft acabou instalando em vários computadores
E isso funcionou de certo modo, porque fez com que muitos usuários que tinham uma certa rejeição ao MS-DOS passassem a utilizar esse sistema operacional nos seus computadores. Só que aí a gente via o outro lado da barreira, que era a Apple. A Apple que tinha o Macintosh, que se inspirou demais no Xerox PARC, e aí a gente vê que essa coisa de interface visual não era uma invenção da VisiCorp, muito menos da Microsoft, mas outras plataformas também flertavam com isso. Veio lá o Steve Jobs, viu o que a Xerox estava fazendo com o Xerox PARC e lançou o Apple Lisa em 1983. E eu não estou falando daquele computador da Apple que em 1984 teve o comercial do Super Bowl, que dividiu a visão de todo mundo sobre o computador pessoal. Estou falando do Apple Lisa, que é um equipamento que veio um ano antes. O Steve Jobs fez questão de apresentar esse equipamento em 1983 e o Bill Gates, mais rápido do que você pode dizer anticonstitucionalissimamente, foi lá e antecipou o anúncio do Microsoft Windows no mesmo ano, só para dar 2 recados para o mundo. O primeiro recado é que a Microsoft estava nessa corrida para entregar a primeira interface visual funcional nos computadores, e segundo, para dar o recado para o mundo que eles pensaram mais ou menos juntos que a Apple para lançar uma interface visual. A Apple depois foi lá processar a Microsoft dizendo que eles tinham copiado o conceito de sistema operacional baseado em janelas ou interface multiplataforma, algo que não deu em nada. Esse processo não colou, a justiça entendeu que eram plataformas independentes e de fato eram, né? A ideia poderia até ser inspirada uma na outra, mas não se provou que era o mesmo produto. E aí, o Bill Gates ficou cozinhando o mercado durante 2 anos, bombardeando todo mundo com publicidade positiva de um sistema operacional que sequer estava pronto. Se fosse nos tempos atuais, seria mais ou menos a mesma coisa, sei lá, do anúncio do Grand Theft Auto 6 com trailers ao longo de 10 anos. Com a diferença que a Microsoft utilizou a mídia da época para poder lançar várias propagandas e várias publicidades apenas para tentar convencer o consumidor a esperar 2 anos para comprar os seus primeiros computadores com o Windows, no caso 1.0. Então, em 20 de novembro de 1985, eis que chega ao mundo o Windows 1.0. Ele foi lançado após 2 anos de promoção e acordos estratégicos e já chegou chegando porque já tinha boa parte de participação do mercado por causa daqueles acordos que a Microsoft fechou com os fabricantes de computadores. É claro que o Windows 1.0 tinha algumas vantagens competitivas em relação à concorrência. Por exemplo, o acesso aos desenvolvedores para estabelecer a compatibilidade de hardware era muito mais barato do que no caso do Vision. Aliás, poucas pessoas ouviram falar no Vision, e eu entendo bem por quê. Porque na época você tinha que pagar $20 mil para ter o kit de desenvolvimento de software do Vision, enquanto que para o Windows 1.0 bastava você comprar um computador com um IBM PC e nada mais. Naquela época a Microsoft já tinha suas pegadinhas para modificar os requisitos iniciais de hardware do sistema operacional. Quando o Windows 1.0 foi anunciado em 1983, os requisitos mínimos eram 192 KB de RAM e 2 unidades de discos removíveis. E aqui é uma forma gourmetizada de dizer disquetes. Mas 2 anos depois, esses requisitos mínimos evoluíram para até 256 KB de RAM no lançamento. Ou seja, usuários do Windows 11, essa história da gigante de Redmond ficar mudando as especificações técnicas do produto antes do lançamento vem desde essa época. Lidem com isso. Outra grande novidade do Windows 1.0 foi introduzir o sistema multitarefa com janelas, embora a organização não fosse tão versátil quanto nos sistemas modernos da Microsoft. E na prática nem era exatamente um multitarefa de verdade. O sistema meio que desativava a janela que estava em segundo plano para ativar a janela em primeiro plano e depois o sistema ia alternando entre o que funcionava primeiro e o que parava de funcionar.
algo compreensível por causa da limitação de hardware da época. Afinal de contas, vale a pena repetir, eram apenas 256 KB de RAM para funcionar com o Windows 1.0. Agradeçamos a Deus porque naquela época não tinha o Google Chrome. Entendedores entenderão. Outras novidades que o Windows 1.0 introduziu para os computadores eram os aplicativos integrados. Além dos programas de terceiros, a Microsoft colocou seus próprios aplicativos no Windows 1.0. E algumas dessas ferramentas, alguns desses softwares, estão no sistema operacional até hoje. Outros foram aposentados recentemente. Entre alguns dos programas que já estavam no sistema operacional, a gente pode mencionar Agenda, Calculadora, o Paint, Bloco de Notas, o Write, o Terminal e o Relógio. E convenhamos, já era muita coisa para um sistema operacional que estava nascendo. Também estreou no Windows 1.0 o conceito do painel de controle, que persiste até hoje no Windows, só que agora ele é chamado de configurações. Muita gente tinha uma certa dificuldade em entender o painel de controle como nome, e aí a Microsoft simplifica para configurações, e de fato este é um acerto da gigante de Redmond na nomenclatura do recurso. Pois bem, a gente passou 40 anos convivendo com Windows, e hoje a gente vê um sistema operacional dominante nos desktops, notebooks e computadores compatíveis com esse formato de dispositivo informático tradicional. E o próprio Windows 1.0 marcou um ponto de divisão, ele é um divisor de águas na evolução tecnológica. Basicamente, o conceito de computador moderno existe por causa do Windows 1.0. Ele não foi o primeiro a inaugurar a interface gráfica, mas foi aquele que estabeleceu como norma e como regra os sistemas operacionais com ambientes visuais, e esse sistema foi amplamente adotado por todas as plataformas que vieram depois e em paralelo ao Windows, tanto que até o Linux hoje tem uma interface visual. Então, 40 anos depois do anúncio do Windows em nosso mundo, temos que dizer vida longa e próspera a um dos sistemas operacionais mais utilizados de todos os tempos. Isso talvez possa não ser uma máxima absoluta, ele talvez possa não ser o líder de mercado, porque o Android é uma força dominante e é um motivo para as pessoas dizerem que o Linux finalmente venceu a batalha dos sistemas operacionais, mesmo em um dispositivo com outro formato informático, mas é um motivo para a gente abrir esse espaço para falar sobre um dos softwares mais icônicos da história da informática e do mundo da tecnologia. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para as notificações, me siga nas redes sociais e acesse oeduardomoreira.com.br, porque todos os dias eu compartilho artigos bem escritos sobre o mundo tech do passado, presente e futuro, e também da cultura pop, música, cinema, atualidades, enfim, é um hub de conteúdo de cultura pop, o meu blog pessoal. Se você gostou de mim ou teve empatia pela minha pessoa, muito prazer, eu também gostei de você. Eu sou o Eduardo Moreira e você pode me seguir em todas as redes sociais que você imaginar no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.